Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. Aqui estamos novamente. Essa é Manda para o Jurídico Podcast, seu podcast que desjuridica. O Juridiquês é também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila. Eu sei que você está estranhando essa disposição diferente, mas é por um excelente motivo. Estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina, Natália Dias. Como é que vocês vão? Tudo bem, graças a Deus. Eu não sei agora qual microfone eu vou usar. Talvez eu roube dos dois aqui ao mesmo não tem tempo. problema. Olha aqui como estamos fofos, gente. A correria do final do ano traz a pressa de a gente não ter nem microfone pra falar pra vocês. Mas a gente vai dar um jeito aqui. Eficiência acima de tudo, Natália Dias. Pessoal, aqui é inovando no modelo, inovando no formato e também vivendo como se dá. Quisemos hoje fazer uma mesa redonda especial com uma temática que em algum nível falamos durante todo o ano, mas agora a gente quis centralizar, condensar para conseguir trazer um conteúdo mais assertivo para vocês. E com isso, temos 5 nessa mesa e para termos 5, improvisamos hoje. Mas o brasileiro é o rei do improviso, né? É o rei do improviso, mas uma coisa que cada vez está sendo menos aceita no mercado que a gente vive é o improviso. Afinal de contas, 2025 foi um ano estranho no mercado jurídico. Muitas coisas aconteceram, foi um ano em que estava muita coisa mal resolvida, acabou sendo inevitável de ser falado. O elefante branco na mesa teve que começar a ser debatido. Nesse sentido, hoje, vamos trazer 2 profissionais, Natália Dias. Os 2 já vieram aqui nessa mesa, para a gente trazer justamente os ensinamentos de 2025 e o que não vai ser mais aceito em 2026 no nosso mercado. Se você terminar o nosso podcast hoje incomodado, a nossa missão foi cumprida. Natália Dias, apresenta aí os nossos colegas de mesa hoje. Querido, o mundo é dos inconformados e dos corajosos. Razão pela qual hoje nós iremos falar sobre a mudança do universo jurídico em 25 e o que a gente está vendo para 2026 sob 2 óticas. Sob a ótica dos escritórios de advocacia, que somos prestadores de serviço, porque nos incluímos nessa, e a ótica dos tomadores de serviço, que são os advogados in-house, os corporativos, as estruturas jurídicas internas das empresas. E para falar sobre isso, trouxemos 2 grandes figuras do mercado, que têm mais do que autoridade e expertise para falar. Em primeiro lugar, trouxemos aqui o grandíssimo Fernando Xavier, sócio da consultoria FGX. Eu tenho certeza que você não só viu o episódio dele aqui, como já ouviu falar sobre ele. Ele se consolidou durante esse ano de 2025 como uma grande referência do universo jurídico no que tange a análise do posicionamento dos escritórios de advocacia e dos seus sócios. Ao seu lado, para debater, estamos aqui quase uma CNN. Tô vendo. Temos a Andréa Saad, diretora de Societário, Tributário, Compliance e DPO da Globo. Já veio aqui conversar com a gente, não Manda Pra Elas, claro, num outro formato, em que nós, infelizmente, não abordamos tanto sobre esse posicionamento do universo corporativo, mas eu acho que hoje a gente vai falar um pouquinho melhor. André e Fernando, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês, gente. Obrigado. Um prazer estar aqui de novo. Sempre uma alegria. Pois é, fico super feliz de estar aqui com vocês de novo. Mas e aí, gente, vocês estão preparados para concordar ou para discordar? Os 2, né? Um pouco dos Mas pra 2. discordar é mais divertido, né? Gera engajamento a gente. Dezembro a vibe é essa, gente. O canal agradece a discordância, gera engajamento. A Andréia, gente, que já é a coordenadora da área de podcasters do Estratégicas, ela sabe que o discordar gera mais engajamento. Então Gera ela foi mais certeira engajamento. aqui. Então eu já vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu vou jogar a bola e quem quiser matar no peito e chutar, fique à vontade, tá? O que deixou 2025, em que 2025 ficou difícil de esconder? Porque a gente sabe que a advocacia é um mercado muito conservador e algumas coisas demoram para existir mudanças. Porém, a tecnologia começou a expor essas características. O que vocês viram que vocês concluíram, falando, cara, 2026 não tem como mais a gente botar debaixo do cobertor? Eu acho que 2025 foi um ano muito importante para acabar com a bullshitagem polarizada no mercado jurídico. Gostei, Fernando veio no clima. Gostei. Gente tem, se a gente for dividir, a gente tem a advocacia B2C, né? A advocacia para pessoa física, em que você tem a galera vendendo escala e que a gente cada vez mais você vê
você for ver anúncio no Instagram sobre gestão para escritório de advocacia, você pega 2 anos atrás, o pessoal estava prometendo: seu escritório vai faturar 100 mil em 3 meses, escale o seu escritório. Você vê que eles só avisaram o discurso? Vocês têm percebido isso? Sim. Claramente só avisaram o discurso, porque isso não faz sentido, né? A conta não fecha, a prestação de serviço não escala. Eu falei isso no episódio anterior que eu vim aqui e estou falando novamente. Eu acho que agora a gente já tem isso mais, essa bullshitagem está morrendo. Uma outra bullshitagem, quando a gente vai para a advocacia B2B, né, André, que a Andrea conhece bem, é o fim do trabalho artesanal do advogado, né? De você vender, tudo aqui que a gente faz é super artesanal, né? A gente vê que 95% ou mais do serviço jurídico hoje não é um serviço artesanal. Né? Então, algumas bullshitagens acabaram. Outro clichê que a gente ouvia muito, a inteligência artificial não vai substituir o advogado. Já está substituindo, né? Em 2026 vai substituir. E não é essa de que assim, o advogado com inteligência artificial que vai substituir. Não, tem empresas de IA substituindo. Então, a gente acabou com a bullshitagem. A gente está indo para um 2026 mais realista e mais pé no chão. E eu gosto disso. Andréia. Eu acho que, assim, eu vejo dessa forma também. Eu acho que acabou o romantismo. Ele já vem acabando nos últimos anos, né? Mas eu acho que talvez 2025 tenha sido um ano em que eu, pelo menos como in-house, percebi uma pressão maior por custo, a gente aumentando muito o nível de exigência com relação aos escritórios que a gente contrata, tanto em termos de eficiência quanto em termos de assertividade na recomendação, entendeu? A gente já não se satisfaz mais com, os caminhos são esses. Sim, esses a gente conhece. E aí, o que vocês recomendam? Então, eu acho que tem uma exigência maior e eu acho que essa coisa do custo veio muito forte esse ano, muito forte. A gente negocia e é isso. E, ao mesmo tempo, a gente continua exigindo qualidade, cada vez mais qualidade, na verdade, né? Porque eu acho que é muito comum, especialmente para quem lida com grandes escritórios, que as coisas funcionem de forma como um modelo de negócio. Então, se você começa a exigir muito baixar custo, acaba que você junioriza o time. Só que os advogados, os in-house estão atentos a isso, né? Então, a gente exige qualidade, exige envolvimento dos sêniores, dos sócios, mas a gente precisa de menos custo, porque a gente está sendo pressionado, não é porque a gente queira, né? É porque a gente precisa entregar corte de custo. Então, e a ideia, isso é uma coisa que, como sócia de escritório, eu fico atenta, e como sócia do Manda Pro Jurídico, é algo que está sempre presente, não só na nossa pauta, como dos nossos patrocinadores, que é esse surgimento e consolidação, eu acho que 2025 foi um ano de consolidação, de prestação de serviços jurídicos alternativos. Ou seja, quando você está falando em eficiência e redução de custo, você está falando de máquinas eventualmente mais enxutas e que usam inteligência artificial ou tecnologia de forma mais nativa, como as legal techs. Hoje, por exemplo, você vê, não internamente, e com seus pares, porque só contextualizando, gente, a Andréia, ela também faz parte de um grupo que chama Estratégicas, que são mulheres sêniores bem posicionadas no mercado. Isso inclui, óbvio, sócios de escritório, mas também outras colegas de departamento jurídico. Então, essa troca também é constante. Acho que ela também pode falar dessa visão global. Mas você vê, nessa questão de diminuição de custos, buscas por alternativas ao serviço jurídico, que antes era nativo de escritório de advocacia e agora está sendo prestado, de alguma forma, por outros tipos de empresa? Eu vejo, a gente tem buscado opções já, mas eu não acho que vai ser de uma hora para outra. Eu acho que a gente já está tateando, falando aqui da nossa experiência na Globo, né? Opções para a gente se tornar mais eficiente, mais rápido, mais criativo, mas eu não vejo ainda uma substituição. Eu, de fato, acho que isso é uma coisa que vai acontecer, eventualmente, especialmente com as tarefas mais mecânicas, mas eu acho que a gente ainda tem um conservadorismo que eu acho que ele é bem-vindo no sentido de exigir pessoas pensando estratégia. A gente não tem como dispensar isso por enquanto, tá? Eu vejo muito potencial na IA, mas eu acho que a gente tem um conservadorismo que eu acho que faz sentido pela nossa indústria, pela empresa em que a gente trabalha, né? Tem um nome muito forte, uma marca muito forte. Não dá para sair, enfim, automatizando tudo e levando... Quando a gente está falando de mercado jurídico, quando a gente está falando de serviço jurídico, né? Mas eu acho que, de fato, existe essa visão de que a gente precisa, e especialmente nesse contexto de pressão por custo, a gente precisa começar a ver opções que tornem a gente mais enxuto e mais rápido. Agora, foi o que eu falei, assim, eu não acho que é de uma hora para outra, não está sendo de uma hora para outra na nossa experiência. Nessa sua experiência, vou jogar para você só um minutinho, nessa sua experiência de ter que cortar o custo, que é basicamente ali onde a gente está tratando aqui,
Você acabou tendo que internalizar certas demandas para tratar no seu jurídico interno, e se sim, isso exigiu algum tipo de treinamento ou aperfeiçoamento interno para se adequar a um serviço que de repente você fazia para um escritório terceiro e teve que internalizar, isso aconteceu com vocês? E se sim, porque provavelmente o corte de custo, tudo bem, você está falando de uma empresa muito grande que você trabalha, mas provavelmente eu entendo que várias empresas que tiveram que cortar custo tiveram que absorver demandas que de repente ela contratava o escritório externo. Como que você enxerga já na administração do escritório que você, se você perder esse cliente, ou como você consegue converter isso? Vai ter que chegar no ponto de encontro de honorários? Vai ter que ter algum tipo de modelagem no serviço? Como que vocês entendem essa mudança? Eu gosto muito da abordagem do Jeff Bezos da Amazon, né, de que como é que eu faço para matar o meu próprio negócio? E aí os escritórios têm que pensar muito nisso. Quando a gente fala de substituição, a gente não está falando de uma substituição total, né? É o jogador ali que, ao invés de jogar os 90 minutos, o atacante vai jogar 10, vai entrar no final para fazer o gol da vitória. Então, assim, dentro daquelas tarefas que eu fazia, qual faz mais sentido eu, de fato, ser substituído pela inteligência artificial? Eu, propositalmente, utilizar isso ao meu favor. Né? E aí a gente tem diversas questões, né, que envolvem isso. Então, se a gente acabou com a bullshitagem no ponto de vista de, olha, o escritório não vai escalar, mas ao mesmo tempo ele não pode ser muito pequeno e muito artesanal, porque eu não consigo mais cobrar hora sem cap. Então, eu preciso crescer, mas eu não vou crescer a ponto de escalar. Então, eu preciso entender como é que eu agrego valor e como é que eu gero demanda. Né? Como é que eu economizo o meu tempo, que antes eu gastava entregando trabalhos, que hoje eu já tenho a tecnologia, eu já tenho outras formas de me alavancar, e eu passo a entender mais do negócio da Andrea para conseguir gerar valor para ela, chegar e oferecer um serviço que ela ainda não viu que precisa e que pode precisar. E que, provavelmente, nesses casos, ela vai estar disposta a pagar mais por isso. Né? Eu vou fazer uma pergunta para a Andrea que me ocorreu aqui. A gente já conversou com muitos departamentos jurídicos aqui e a gente vê um desenvolvimento nas conversas, né, das coisas. E eu lembro que lá no começo, quando nas primeiras conversas com o Samir, nas primeiras conversas com todo mundo que esteve aqui presente já, falava-se num rebranding do departamento jurídico para ele ser um parceiro de negócio da direção, do board. Está entrando em 2026. Ainda é necessário esse trabalho ou isso já é algo mais consolidado e o departamento jurídico é tão importante quanto um departamento estratégico da companhia? Eu acho que esse trabalho sempre vai ser necessário. E muito, porque existe um preconceito. E eu acho que não é só no Brasil, não, mas contra advogados em geral. As pessoas não gostam dos advogados, né? Tem piadas e piadas sobre advogados. Então, eu acho que é natural existir uma resistência com relação a gente. Entendi. Então, essa doutrinação, eu acho que ela sempre vai existir. Eu faço muito, eu comunico muito para todo mundo que a gente precisa ter isso em mente todos os dias, convencer as pessoas de que eles precisam da gente. A gente não está ali para criar problema, a gente não está ali para dizer não. Pelo contrário, a gente está ali para viabilizar. Né? Então, eu acho que tem um trabalho... Só que eu acho que assim, a gente consegue se entranhar no negócio e virar um parceiro de negócio, como eu acho que a gente tem que ser mesmo, se as pessoas estiverem abertas a isso. Eu acho que a gente só consegue isso trabalhando no dia a dia, chamando para almoçar, conversando, conhecendo profundamente o negócio. Para evitar a buchitagem que a gente estava falando, a gente tem que conhecer do assunto. Né? E isso é uma coisa que, para mim, a IA nunca vai substituir. Eu conhecer as pessoas e conhecer como o negócio funciona. Sabendo disso, talvez a IA me ajude, mas essa coisa é muito humana. E eu acho que um trabalho muito importante nosso é esse, é convencer as pessoas de que elas precisam da gente, que o negócio vai gerar mais receita, vai gerar menos custo, né? Vai ter menos contencioso, vai ter menos multa, vai ter menos sanção se a gente estiver junto no negócio. As pessoas têm que dar a mão para a gente desde o início. Também tem uma coisa muito de timing, né? As pessoas estão muito acostumadas a buscar a gente na hora que deu o problema. Não pode. É desde o início do projeto. Estou pensando em lançar um produto, fala com a gente. Talvez tenha uma forma de você reduzir custo desde o início do projeto. Eu acho que a gente só consegue isso doutrinando. E realmente convencendo as pessoas que advogados são legais. A gente é maneiro, a gente, né? A gente tem a agregar. A gente é muito né? maneiro. Uma das nossas missões, inclusive. Exato. Mas eu concordo integralmente com a Deia. Eu acho que o trabalho, e aí falando especificamente do advogado in-house, pelo tempo que eu passei lá atuando,
constantemente se manter e se colocar como parceiro do negócio. Porque se você não fizer isso, é muito simples você querer retirar o jurídico da equação. E até assim, analisando de forma ampla uma empresa. Uma empresa, óbvio, ela funciona com receita e despesa, como qualquer coisa. E aí, quando você vai pensar em enxugar despesa, é claro que o jurídico, ele é visto como custo porque o jurídico custa caro. Por isso que agora, quando a gente está vendo essa possibilidade de trazer mais eficiência com menor custo, tá todo mundo se agarrando, todas as empresas no caso, todo mundo se agarrando nessa oportunidade, porque em regra, e aí eu acho que de repente é interessante o Fernando dar um ponto de vista sobre o que os clientes dele e amigos e colegas, sócios de escritório falam. O serviço jurídico, ele por muito tempo cobrou muito caro e ele sentou com muito conforto nessa cadeira do cobrar caro. Realidade é essa. Porque, de fato, é um serviço que ele merece mesmo ser muito bem pago. Só que a gente está num momento em que isso não se sustenta mais. Isso não se sustenta mais sob várias perspectivas. Grandes bancas que elas se solidificaram dentro do cenário jurídico por terem muitos processos, por terem um contencioso de volume, atenderem grandes empresas no Brasil, um contencioso de volume, cobrando por processo. E isso ali trazia um conforto de fluxo de caixa muito grande. Isso está ficando muito difícil. Você vai negociar com um cliente que você tem um contencioso dele, principalmente um contencioso de volume, ou seja, você vai negociar muitos processos, dezenas, milhares de processos, você vai negociar o preço ali na unha. Você não tem mais esse conforto, você não tem mais essa margem. E aí, como é que você está batendo na sua porta, Fernando? Posicionamento. Os escritórios precisam se posicionar de uma forma em que ele consiga demonstrar esse valor de forma mais clara. E, mais importante do que isso, na hora de precificar, ele precisa entender exatamente o que ele está precificando. Né? A Andrea vai ter demandas que ela vai ter uma urgência absurda e que são super importantes para ela, que ela vai tocar diretamente com o C-level da empresa. E ela vai ter demandas que nem vão passar por ela, vão ser tocadas pelo time, né? E aí, nesse caso, essas demandas elas vão ser precificadas de uma forma mais modesta, digamos assim. As demandas mais estratégicas elas vão continuar sendo precificadas de uma forma, de um high ticket, digamos assim, porque você está diante de algo que é vital para aquela empresa, você está envolvendo um valor muito alto, né? E nesse caso, o advogado barato ele pode custar muito caro, né? E vai custar muito caro nesses casos mais complexos. Então, a gente precisa ter uma análise muito sincera do que a gente está entregando, o que a gente está oferecendo ali para precificar de acordo, a gente saber se está nadando num oceano vermelho ou se está nadando num oceano azul, para que a partir disso o nosso posicionamento seja claro em relação a isso. Olha, eu estou jogando aqui um jogo de contencioso, que é um jogo de oceano vermelho, como é que eu me diferencio nisso? Será que tem muita diferenciação? E aí eu estou vendo os escritórios de contencioso já abrindo áreas mais especializadas, áreas de M&A, áreas societário, para se posicionar e também passar a pegar uma parte do mercado, um mercado mais estratégico que antes eles não atuaram, para compor ali a receita, eles começarem a ter um posicionamento nisso. Então, envolve muito entender o mercado, entender o que os clientes estão demandando, como que pode precificar de uma forma bem sincera. Porque assim, o serviço de advocacia ele tem algumas camadas, né? E alguns serviços que são mais especializados, mais artesanais, vamos dizer assim, e outros que são mais de volume. Acho que a gente também tem que fazer uma divisão, e até vou trazer um caso prático lá do escritório sobre isso. Então, assim, quando você fala que tem que baratear e tem que chegar nessa conta de encontro, eu entendo que, realmente, eu acho que a grosso modo, existia uma precificação mais alta do que agora a gente está chegando, meio que, estava muito caro, agora a gente vai ter que chegar num valor mais ali que fique bom para todo mundo. Beleza, eu entendo esse movimento do mercado, isso atinge todos os escritórios de advocacia, ok. Só que existem serviços, existem formas de cobrança. Primeiro tem forma de cobrança. Então, por exemplo, quando você bila por hora para um cliente seu, se a sua hora está super precificada, naturalmente o cara vai ter que, de repente, ele não vai atualizar como ele atualizava, ele vai cobrar vai terceirizar. Pô, se eu vou fazer uma revisão que eu demoro 2 horas, de repente eu mando um cara que é mais júnior fazer aquilo, um cara que está abaixo de mim ali no pay grade do escritório, vamos dizer assim, e aquele serviço não vai ser tão caro para um cliente. Eu acho que essa, entre aspas, conscientização
ela já vem no movimento, e eu não digo nem desse ano, eu acho que já é um movimento que acontece aí de uns 3 anos pra cá, que eu vejo até nos escritórios que a gente trabalha junto em parceria lá em São Paulo, que são muito maiores que o nosso, por exemplo. Eu já vejo essa conta de quando chegar, eu já vejo os diretores jurídicos dando uma apertada no cinto, de falar, cara, não faz sentido, sei lá, o sócio do escritório aqui nominal tá trabalhando de 8 horas nesse caso, quando você podia ter feito isso para um sênior, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que essa readequação, eu acho que ela já vem acontecendo há um tempo. Agora, tem serviço que você não vai ter como, assim, baratear o custo. Porque você está falando de uma consultoria, às vezes, mega especializada num determinado assunto que é mais específico. Cara, essa não vai ter a precificação. No contencioso é engraçado, porque, por exemplo, aconteceu mês passado no escritório. Um cliente que já tinha contratado pra gente fazer um recurso especial, que não era um contrato que estava previsto lá pra gente fazer pra ele. E a gente cobrava 25 mil pra fazer esse recurso especial. E aí, o cliente apresentou a tabela da OAB, dizendo que a tabela desse ano, e a gente não baseia muito pela tabela dos nossos honorários, mas a gente meio que acompanha o movimento da OAB. E a tabela da OAB esse ano, assim, ela caiu, a precificação de honorários, num valor absurdo. E eu não tinha muito essa ideia, porque como a gente não usa ela muito como parâmetro, é muito específico quando a gente vai usar para fazer algum tipo de negociação, eu não tinha muita ideia que ela caiu esse ponto. Então a gente pegou uma tabela, pra você ter uma ideia. Esse caso era de 2021, alguma coisa assim, tinha 4 anos. A tabela da AB cobrava na época, acho que era 20 mil reais por mês, pelo recurso especial. Algo nesse sentido. A gente cobrou 25 na época dele, beleza, fechamos. Aí agora a tabela da OAB, ela botou o recurso especial para 5 mil. Cara, assim, é uma mudança muito radical. E assim, como é que você justifica, na hora de você negociar, por exemplo, uma precificação para o cliente, que você tinha uma tabela de 2021, que em tese era atualizada todo ano para mais, que ela sai de 20 mil reais, sei lá, em 2021 e em 2025 ela está cobrando 5. Para o mesmo tipo de serviço, que era o recurso especial, nesse caso especificamente. Cara, isso é muito louco, porque assim, as pessoas que precificavam e tinham a tabela da B como, vamos dizer assim, uma baliza para poder fazer a precificação, cara, elas tiveram uma redução assim substancial no que elas estavam cobrando nos seus honorários. Isso é muito sinistro. Assim, eu não entendi nessa tabela desse ano da OAB o que levou eles a fazerem essa baliza. E eles agora botam uma margem. Então, estou falando especificamente nesse caso. Vamos dizer assim, recurso extraordinário, pode cobrar entre 3 e... o Rio de Janeiro capital cobra 5, interior cobra 3,5. Eles botaram um negócio meio que assim. Eu não sei se eles fizeram um estudo de mercado, eu acredito que sim, eu acredito que não foi na cabeça de um conselheiro. Eu não sei se eles fizeram um curso de mercado e fizeram uma média, mas eu acho muito bizarro você sair de uma precificação que cobrava em 2021 20 mil reais e você chega em 2025, quando o seu poder de compra, as atualizações foram, vamos dizer assim, para ser majorada, ela sai para 5. Você reduziu em quarto uma tabela que deveria ter se corrigido a mais. Eu achei isso, assim, bizarro, a um ponto, assim, surreal. Eu não sei se vocês tiveram alguma experiência nesse sentido, se vocês observaram, mas eu achei muito bizarra essa diferença, assim, essa correção, e ficou muito difícil para eu negociar com o cliente. A sorte é que eu tinha tabela salva, porque outra vez a gente não faz essa baliza, e eu salvei para fazer a precificação, para fazer a negociação com ele na época. Eu mostrei, cara, era a tabela da época, e assim... O conselho tinha mudado, que era um condomínio, aí teve uma discussão lá e eu mostrei porque a gente tinha. Mas eu achei muito bizarro isso, essa mudança radical. Eu quero muito ouvir André e o Fernando sobre isso, mas eu tenho 2 considerações. Uma, do ponto de vista estudo de mercado, com que eu faço junto com o BBL, e outra do ponto de vista econômico, de fato. Quando a gente está falando de contencioso de volume, a gente não necessariamente está falando de um ato processual só ou de um processo só. Você está falando ali de uma esteira e você tem que entender aquela esteira. O que acontece com os escritórios hoje? O que eles estão a pensar? Margem. Porque o contencioso, ele é um lugar que sangra dentro do seu escritório. Porque, como ele é de volume, se você não gera eficiência na cadeia, ele custa muito caro para você. Então, às vezes, negociar seu preço é uma coisa muito difícil para você. Porque a sua margem é muito achatada. Todo mundo tem que entender, você que trabalha ou você que não trabalha com escritório, ou você que trabalha com escritório que não tem diferentes áreas, as áreas do direito, ela tem diferentes margens. Os produtos têm margens distintas, não só os produtos das áreas, como as áreas em si têm margens distintas. O contencioso, ele trabalha com margens apertadas. Quase varejo, né? Ainda mais, exato, ainda mais hoje em dia. E aí você tem que gerar eficiência dentro da sua cadeia para ele não ficar tão caro para você.
Porque senão você não consegue competir no mercado. Se você mantiver, por exemplo, com um número de associados, estagiários, etc., para conseguir dar conta daquilo. É aí que encarece. E eu acho que esse é um ponto relevante, para pensar o quanto de eficiência agora os escritórios estão precisando gerar para se tornarem competitivos. E o outro ponto tem uma coisa muito legal, que é o conceito de preço na economia. Eu acho que a advocacia, enquanto escritório, pela primeira vez, pela primeira vez não, né? Mas nos últimos anos tá conseguindo encarar a ideia de preço. O preço na economia, ele é muito cru, porque atribui-se ao preço aquilo que de fato vale. Vou dar um exemplo. Se tem um diretor, um VP que ganha 60, 100 mil reais numa empresa, em regra ele vale aquilo. Se ele não valesse, não pagaria. Ou se ele não valesse, ele ficaria pouco tempo naquele cargo. Estou trazendo esse exemplo mais tangível para entender que a ideia de preço se um McDonald's custasse 150 reais, um lanche do McDonald's custasse 150 reais, provavelmente ninguém compraria um lanche do McDonald's. Porque o preço ele é muito cru. A gente paga aquilo que, em regra, as coisas valem. O preço ele acaba sendo soberano. E eu acho que na advocacia e nos escritórios isso está começando a ficar mais claro. Porque o preço ele é soberano, não as horas trabalhadas por aquilo. Se você tem uma legal opinion, uma consultoria, vale o valor que você gerou naquilo. E é por aquilo que vale aquele preço. E aquilo, inclusive, pode valer... Uma hora pode valer 50 mil, 100, 500 mil. Uma hora do seu trabalho. Não... esse trabalho... Por isso que a precificação em horas está ficando questionável e está ficando difícil. Porque, beleza, eu demorei 40 horas para fazer isso, de fato demorei. Desloquei, sei lá, quantos milhões de pessoas na minha equipe, de fato desloquei. E aí eu vou te cobrar por tudo isso. Mas se eu não gero valor, eu não consigo chegar no preço. Porque o preço ele está inerente ao valor que eu gero com aquilo que eu entrego. Não o número de horas trabalhadas. E a advocacia, a advocacia do escritório, sempre trabalhou atrelada ao número de horas trabalhadas. Só que isso, hoje em dia, está paulatinamente perdendo a relevância. Por isso, eu acho que esse conceito de preço agora, ele está ficando mais atrelado. Não sei se vocês entendem e o que vocês acham disso. Eu acho que isso talvez seja resultado dessa pressão por redução de custo que a gente tem sofrido. Enfim, eu estou falando da indústria de mídia, que é uma indústria que tem se transformado aí nos últimos 10 anos. Então, a pressão por custo vem muito nessa esteira, dessa revolução da indústria, a competição cada vez maior. Mas eu acho que isso é a realidade do mercado como um todo e do capitalismo como ele se encontra hoje, né? Então, eu acho que essa coisa da gente querer pagar pelo que a coisa vale é natural, né? E eu acho que antigamente, e aí eu trabalhei em escritório durante muitos anos, né? Fiquei 10 anos no Verano, mais 4 anos no Matos Filho. E eu vivi muito, eu comecei a trabalhar em dezembro de 2000, gente. Então, eu vivi muito essa época, acho que de ouro ainda, né? De que os escritórios pagavam muito aquelas horas milionárias do sócio, porque tinha uma marca, porque tinha o nome do sócio. Eu acho que isso se torna cada vez menos relevante de fato. A gente quer resultado. E a gente vai pagar pelo resultado. Eu concordo plenamente com você. Eu vejo muito isso. E eu acho que isso ainda é traumático para muitos escritórios e para muitas pessoas com o CPF, porque eu acho que esses anos todos em que os clientes pagaram pela marca ou pelo luxo, isso deu um contexto de, assim, todo mundo tinha uma secretária, os escritórios eram uma coisa chiquérrima, com vista, cada um tinha a sua sala. Isso já não é a realidade de ninguém, na verdade. Mas o escritório de advocacia também já não é a realidade mais deles, né? Porque o custo é isso. A gente está pressionando por custo. Como é que você vai pagar uma secretária para cada um? E aí vem a pergunta, será que todo mundo precisa de uma secretária? Então, isso acho que tem transformado muito o próprio advogado como ele se via. Uma coisa muito assim, não, mas você é mais um prestador de serviço, né? Então, eu acho que tem um pouco esse contexto, e eu vejo muito, e aí ter tido esses dois chapéus me permite ter essa visão também, me colocando no lugar dos escritórios, que a vida mudou, galera. Não é mais aquele dinheiro jorrando, a gente abre a torneira e sai dinheiro. Não é mais isso. Como o mercado de mídia também foi durante muito tempo, TV, tudo mudou. E a gente tem que se adequar muito a isso. E a prestação de serviço sofre com isso e tem que se adequar. Digo mais, gente, desculpa, mas toda vez que eu falo advocacia com prestador de serviço, eu falo isso pra gerar um incômodo, tá? Porque eu sei que muito sócio de escritório, muito escritório não gosta de se ver com prestador de serviço. Desculpa te informar, amor, você é prestador de serviço. Eu, Pedro, tá? Tranquilo. E aí eu vou fazer uma pergunta pro Fernando depois de toda essa explanação da André que eu achei muito interessante. A gente pode concluir
que o cliente mudou a expectativa e, enfim, tudo que espera da prestação de serviço do advogado mais rápido que o próprio advogado? Sim, mudou mais rápido. A gente tem dados que comprovam isso. Os clientes estão menos fiéis, né? As contratações elas se repetem com menos frequência. Os clientes estão pulverizando mais a prestação de serviço, não colocando tudo no mesmo escritório, principalmente escritórios que atendem demandas super complexas. Os clientes já estão passando demandas menos complexas para outros escritórios, se esses mesmos escritórios que os atendem não conseguirem enxugar e trazer um valor menor para atividades menos complexas. Então, assim, clientes menos fiéis, com essa redução de custo, com todo esse contexto que a Andrea trouxe. E, nesse caso, a gente tem uma racionalização do mercado, né? Porque antes você tinha uma questão, essa questão do glamour, etc., que tirava um pouco dessa racionalização, e no mercado de muita abundância você tinha essa segurança como principal vetor, né? Pô, eu estou contratando um escritório X, então eu estou tranquilo, não quero ter nenhum problema, não vou ter nenhum problema dali para frente, está com ele, está tranquilo, vou pagar o preço aqui que for necessário. Hoje em dia, com essa racionalização, né, que ela vem do jurídico, mas também vem do C-Level, você já precisa justificar mais aquele honorário que você está pagando. E muitas vezes ele não consegue ser justificado. Então, cabe aos escritórios também entender como que, eventualmente, eles conseguem enxugar essa estrutura. Por isso que eu digo, né, que hoje é uma época de ouro para pequenos e médios escritórios que estão maduros o suficiente para aproveitar esse espaço de mercado, ou seja, eles têm estruturas menos enxutas, eles conseguem cobrar um valor melhor e ter um custo-benefício melhor. Muitas vezes tem uma margem maior do que grandes escritórios. Então, mas para isso eles precisam estar profissionalizados o suficiente para aproveitar essa oportunidade. E aí, André, eu vou te fazer uma pergunta também, porque eu já trabalhei em departamento jurídico, consegui absorver ali como funciona a demanda, e muitas vezes o diretor jurídico acaba tomando poucos riscos na hora de contratar um escritório. Eu vou contratar alguém que tenha uma label muito forte, porque se der algum problema, eu vou falar, eu tomei a melhor decisão, eu peguei o escritório mais reconhecido do mercado. Mas pelo que você falou agora na sua última aspa, isso está sendo mitigado agora, né? Sem dúvida. E para mim isso é muito claro quando, por exemplo, a gente precisa reportar algum tema para o CFO ou para o CEO. Tal. A gente nem fala em nome de escritório. Às vezes a gente nem fala que a gente consultou alguém. Fala assim, a nossa opinião, a nossa recomendação é essa. Caramba. Então, assim, a marca hoje já não faz muita diferença de fato. O que faz diferença para mim, e aí falando da forma como eu trabalho, é a minha relação com aquela pessoa. Se ela está no escritório XYZ, se a pessoa me prestou um excelente serviço, se a pessoa é rápida, se a pessoa conhece o meu negócio, isso é o que faz diferença. Se trabalha no escritório X, não vou nem mencionar aqui o nome dos escritórios, porque eu tenho escritórios muito queridos que trabalham comigo, mas eu trabalho com esses escritórios não pela marca. Isso é fato. E eu achei legal essa pergunta, porque isso aconteceu com a gente... Sabe, foi semana passada, que a gente ia mandar um e-mail e a gente, na nossa primeira minuta, a gente escreveu o nome do escritório. E aí o meu chefe falou assim, não, esquece, não bota o nome do escritório. Não, who cares, entendeu? Assim, às vezes o CFO nem sabe quem é. E, de fato, isso é uma coisa muito pra gente. Se é pra gente, interessa mais o atendimento, o raciocínio jurídico do que a placa do escritório. Então o advogado tem que ficar cada vez menos preocupado com o branding da instituição na qual ele está vestindo a camisa e mais preocupado com o seu próprio brand. Não concordo, não. Não concordo, não. Diga. Eu acho que a gente tem que fazer uma divisão aqui também. Quando a gente está diante de empresas que têm todos os escritórios aos seus pés, né, como é o caso da Andrea e de grandes empresas, ou seja, ele tem uma oferta muito grande. E quando você tem um middle market, pouca gente olha, as pessoas precisam passar a olhar mais para o middle market quando você fala diretamente com o dono. Muitas vezes essa pessoa está disposta a pagar mais, até mesmo mais que uma grande empresa. Eu tenho visto isso em diversos casos, para ter ali aquele trusted advisor, aquele consigliere, né, aquele advogado de confiança que vai resolver o problema da vida do cara, né, seja uma briga do contencioso, seja um M&A que ele for fazer. Então,
a gente tem um mercado hoje que ele é mais dinâmico e o middle market muitas vezes passa despercebido. Todo mundo quer atender grandes empresas, mas deixa um dinheirão na mesa por não estar atendendo empresa de dono que está disposta a pagar ainda valores altos no serviço. Não que as grandes empresas não estejam, mas aí a concorrência vai ser maior, ela vai conseguir achatar mais preço, naturalmente. Mas eu acho que o que a Andrea falou é um pouco diferente, porque o que ela está falando na verdade, pode até se alinhar. O conciliere que você está falando, o advisor, seja lá o nome que você queira dar... Conciliere é muito mais elegante. Na verdade, tem que ser dito. Cara, ele é o advogado, né? É a relação que o dono da empresa tem com o advogado, que eu acho que alinha muito com o que você está falando. Não é a label do escritório. É a confiança que ele tem na Andrea. A Andrea, eu tenho uma boa relação, eu vou passar meu telefone nela no domingo, ela vai atender e ela vai resolver o problema. Eu sei que tecnicamente ela é muito boa. Então, se ela está trabalhando no escritório A ou se ele migrou para o escritório B, eu acho que isso na visão do empresário, seja do middle market ou seja uma empresa grande, isso não é tão relevante quanto a pessoa que atende ele. Eu acho que era isso que eu estava meio que falando e que eu concordo muito. A gente teve até uma experiência na época que você estava tentando no escritório grande, que foi isso. É uma empresa de médio porte, se você comparar, o Brasil é grande, mas se você comparar com as multinacionais é médio porte. Uma farmacêutica, ela contratava um escritório grande, pela relação que ela tinha quase comigo pessoalmente, de um outro caso que eu tinha atendido para no planejamento matrimonial, com uma coisa que não tinha nada a ver, o cara subestabeleceu pra gente o caso lá do contencioso dele. Entendeu? E assim, outra vez, se você for botar o meu escritório na fila do pão como um escritório grande, não tem comparação. Mas pela relação pessoal que ele tinha comigo, porque eu já tinha atendido em uma outra demanda, ele fez subestabelecimento de um escritório gigante pra gente atender nesse mercado. Então, eu acho que casa muito com o que você falou, porque a gente já viveu isso no escritório. É o cara saber que ele pode confiar em você. Independente se eu estivesse trabalhando no meu escritório, se eu estivesse trabalhando, sei lá, em qualquer outro. E eu sei que alguns escritórios já tiveram no passado uma estratégia, e eu lembro que eu estava, quando o sócio administrador falou dessa estratégia, de tornar a coisa cada vez menos personalíssima e fortalecer a marca. Como se o fato de ter a marca pressupusesse um padrão que ia ser encontrado em qualquer trabalho. Só que isso é uma utopia, isso não vai acontecer. De qualidade Isso não existe, gente, não existe. A advocacia, ela não é mais tão artesanal, mas é um trabalho ainda muito humano. Não tem como você colocar um padrão acima e achar que o fato de estar escrito X já garante um bom resultado, uma boa recomendação. Eu acho que isso não é verdade. Então, eu até acho que esse escritório que eu conheço, que já teve essa estratégia, mudou. E eu entendo a estratégia, no final das contas, pensando aqui como um dono de escritório, quando você fica muito ali dependente dos nomes, o nome sai, o escritório sente muito, e a gente está cansado de ver esses movimentos. Né? Então, é natural que os escritórios queiram fortalecer a marca. Eu não estou falando que não tem que fortalecer, mas eu acho que os clientes, as empresas, estão muito, muito menos suscetíveis a escolher pela marca. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu quero escolher o escritório X para fazer esse, e não sabe nem com quem falar. A gente vai numa pessoa específica que está dentro do escritório. Mas eu nunca vi a gente escolhendo por placa, porque quem que a gente vai? A gente liga lá para o 0800 deles? Isso não existe, né? A gente contrata pessoas, né? Eu acho que tem várias camadas dessa conversa que elas são muito relevantes. Eu vou tentar até estratificar. A primeira eu acho que em 2025, isso ficou muito claro, e falando agora da perspectiva especificamente de escritório de advocacia, que foi a cadeira que eu sentei durante 2025, você entender que você tem que fazer um trabalho de branding, de posicionamento da label do seu escritório, ou seja, quem você é, como você se posiciona no mercado, qual é o seu foco de cliente, qual é o seu posicionamento, você é mais disruptivo, você é mais tecnológico, é importante. E você fazer um trabalho interno de compreender que os seus sócios também precisam se posicionar e eles também, individualmente, precisam fazer uma construção de marca pessoal. Eu acho que são coisas muito... Não são coisas que elas se confundem, na verdade, elas se complementam. E alguns escritórios, eles têm que fazer o trabalho, inclusive, de, digamos assim, cientificar e de conseguir gerar estímulo pro sócio que tá lá dentro, dele entender que o posicionamento dele enquanto CPF, digamos assim, é muito importante, tanto quanto o reforço do posicionamento institucional. E aí, naquele ponto que eu falei que eu discordo, porque eu acho que... porque eu acho que é importante isso. Peraí, deixa eu só concluir. E aí, o outro ponto que eu acho, assim, muito relevante é que a advocacia, ela ainda é
e eu não sei se eu falo isso para os próximos 5 anos, mas ela ainda é, pelo menos em 26, vai seguir sendo uma contratação de confiança. Ou você e ainda que seja um prestador de serviço, eu acho que por isso que alguns advogados não gostam de se ver como um prestador de serviço, como se isso fosse uma coisa menor. Mas não é, na realidade. Você é um grande advisor. Você é alguém que a pessoa confia. Inclusive, quando você traz esse cenário tecnológico e de utilização de tecnologia, automatização, inteligência artificial, seja lá qual for a estratégia que você usa, essa confiança, ela, inclusive, acaba se fortalecendo. Porque você precisa crer que aquela pessoa que representa os seus interesses jurídicos ou aquela instituição específica, ela vai escolher fins mais éticos, escolher fins que tragam mais segurança, escolher fins que tragam mais privacidade. Então, eu acho que a lógica da advocacia de confiança, nesse cenário, ele até se reforça. Quando você pensa que você está gerando e que você está colocando tecnologia dentro do seu negócio para trazer mais eficiência e para, eventualmente, baratear o preço. Eu acho que esse ponto ele acaba gerando um reforço natural de posicionamento. E o que eu acho, por exemplo, por que eu acho que tem sido anos, e eu acho até por isso que a FGX cresceu tanto, e eu acho que vai crescer mais, porque tem sido... Os anos, eles têm sido mais difíceis para a advocacia no que tange ao seu posicionamento. Eu acho que tem algumas pessoas, alguns advogados, aí seja pequenas bancas, médias ou até grandes, um pouco perdidas no posicionamento. E aí, como é que eu me posiciono agora? Eu me posiciono de modo friendly, eu me posiciono de modo distante, eu me posiciono como o rei da cocada preta, vem aqui almoçar no meu escritório, eu vou te servir talher de prata e garçom, etc. Ou eu me posiciono como um cara mais próximo, como um cara mais acessível. Eu acho que existe uma certa crise de identidade de posicionamento por todo esse movimento social que está acontecendo. Isso, para mim, é muito claro. Tá se fortalecido no jogo quem entendeu mais ou menos o caminho que tem que seguir, sabe? E isso, óbvio, isso fica atrelado ao seu preço, fica atrelado à percepção de mercado, da qualidade do serviço que você emprega, sabe? Sim. Eu concordo com tudo. Eu só mudaria a palavra crise por eu achar que a gente não foi treinado e preparado para isso. E eu acho que isso bateu na porta muito forte em 2025. Então eu acho que a gente, principalmente que é mais velho, nunca vivenciou ou se preocupou, melhor dizendo, com o seu branding pessoal. Aquilo acho que meio fluía automaticamente entre, cara, eu sou um bom advogado, as pessoas vão ali no boca a boca falar bem de mim porque já me contrataram e tal, e o cara ele não sabia que ele tinha que se posicionar como alguma coisa. Assim, não é que ele não soubesse, mentira, vou refazer minha frase, não é que ele não soubesse. Eu acho que ele não dava atenção devida de posicionamento do branding pessoal dele, porque ele dava prioridade entre, não, o boca a boca pra mim ele é o suficiente porque eu vou receber, ou porque eu tô numa banca grande, ou porque eu já sou conhecido aqui na minha roda pessoal, e eu acho que aquilo ali não ia ter importância. Quando você vem com toda essa questão de rede social, de mídia, de inteligência artificial tal, que o mercado começa a ficar, vamos dizer assim, mais profissional nesse sentido do brand pessoal, acho que o cara fala assim, caraca, agora eu preciso me posicionar. E agora? Eu sou advogado que eu sou especialista em, sei lá, tributário, societário, mas eu faço um pouco dos dois. Como eu me posiciono? Como é que eu monto essa estrutura? Eu tenho um cliente que é do middle market, por exemplo, eu tenho um cliente que é grande, eu me posiciono aonde aí? Como é que eu faço isso? Eu acho que essa consultoria é importante, aí eu entendo que vocês também fazem esse tipo de serviço, que é você entender como o cara se posiciona e como ele vende aquele posicionamento dele. Eu acho que essa é uma coisa que é relativamente nova para o advogado pensar, não que não existisse, mas para ele pensar que aquilo tem uma relevância na prospecção dele. Não, e só uma complementação, pode falar. O que eu queria concluir, para deixar bem claro, para não ter eu na ruído. interpretação, isso, é que a gente chega no mesmo local, que eu falei que o advogado tem que se preocupar com o branding pessoal, porque se colocar debaixo de uma rede de proteção do branding do escritório hoje em dia não é mais suficiente. E é o que você falou com relação à estratégia dos próprios sócios e o seu time dentro do BBL. Mas aí você queria falar que depois eu vou trazer a polêmica da Enter aqui, que eu quero... Traz essa polêmica. Não, eu só ia complementar, porque assim, eu sei que tem gente que escuta a gente que não é de escritório, e escritório é um bicho muito específico. Inclusive, eu só fui entender depois que eu virei sócia. Escritório é um bicho único. Essa confiança que a Andréa está citando, ela vale dinheiro no mercado. Porque existe uma barganha entre posicionamento de um escritório que está em um escritório, de um sócio, perdão, que está em um escritório e vai para outro, e o preço dele do mercado é a confiança que ele tem nos clientes, porque a expectativa é que você leve a sua carteira de clientes.
Porque as próprias instituições sabem que quem traz o cliente, a empresa, seja de médio porte ou de grande porte, é o advogado, é a relação que ele tem com a pessoa. E aí a expectativa, inclusive, é essa. Então, esse ponto da confiança, ele tem uma quantificação, inclusive, financeira. Fernando e Andréia. Caso Enter, o Fernando já fez um vídeo que eu achei muito interessante, e a Andréia também deve ter um posicionamento que eu gostaria de ouvir, que é, enfim, o boom que a Enter está trazendo aí, está trazendo alguns incômodos, assim como essa conversa é para incomodar mesmo, no sentido positivo. Eu queria entender o que vocês enxergam, né, nesse movimento que está acontecendo agora no mercado, que a Enter está sendo, na minha opinião, a protagonista, e como isso impacta sobre o sentido da regulação da nossa profissão perante a OAB e também dinâmica de mercado. Você como enxergando o que os escritórios podem ter de opinião, e a Andréia como contratante dos escritórios, né? Eu vejo que o movimento que aconteceu, ele era natural e necessário. O grande ponto foi a forma como ele aconteceu. E aí eu acho que tem um aprendizado para a Enter, né? Na forma como ela buscou fazer isso, e ela está até começando a rever um pouco dessa forma, né? Chegar chutando a porta, não, os escritórios contenciosos vão acabar, eu vou passar a fazer tudo por aqui, vou terceirizar, e etc. Esse discurso acabou não caindo muito bem ao mercado, por mais que a tecnologia e o que eles trouxeram fossem necessários. E para os escritórios também tem um baita aprendizado, né? O escritório, quando ele vai contratar tecnologia jurídica, o que o sócio ou a sócia faz? Não, fala aqui com o meu time de controladoria, com o meu time de legal ops. Ninguém quer puxar essa discussão para si, né? Quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, quer todo mundo participar do planejamento estratégico, quando vai mudar um modelo de compensation, quando vai desenhar uma estratégia de prospecção, todo mundo quer de posicionamento, os sócios fundadores, eles querem participar. Mas se a gente está considerando que a tecnologia ela é tão importante, ela de fato essas decisões elas precisam ser top-down, né? Elas precisam, os fundadores precisam demonstrar para o escritório, para a organização, que aquilo é necessário, que aquilo é importante, para que aquilo seja utilizado de fato. E essa briga vai ter que ser comprada pelo sócio do escritório. Não dá mais para delegar contratação de software, de IA. Né? Não, cada um usa o seu. Tem uma turma que usa o ChatGPT, a outra usa o Gemini, e aí tudo certo. Né? Tem uma questão relevante com a proteção de dados, né? O sigilo dessas informações. Então, eu acho que esse caso, Rodrigo, ele trouxe um aprendizado para todo mundo. Ele está em curso, né? trazendo vários aprendizados. Eu vejo uma certa irracionalidade de custo, né? A Andréia estava falando muito de custo, mas pelo que eu tenho ciência, essa conta não fecha hoje, né? Então, ela veio muito por cima, não passou ali por departamento de compras, não passou por departamento jurídico, e essa análise do retorno ainda não foi muito bem feita, né? Não sei, eu imagino que daqui a algum tempo ela comece a ser, a gente tenha novidades em relação a isso, a gente tem novos players também entrando, então... Você está querendo dizer que o serviço, por exemplo, que esse tipo de empresa está prestando não é tão mais barato que o de um escritório, é isso? É mais caro. É mais caro? É mais caro. Entendi. A conta não fecha, hoje. Andréia. Gente, assim, eu vou passar vergonha aqui, mas que caso é esse? Não sei do que vocês estão falando. Talvez o público não saiba, não sei se vocês querem aproveitar para... Eu achei, gente, isso muito significativo. Eu achei isso muito significativo. É porque... Com a bolha é um problema? Traz aí, Rodrigo. O Fernando. A Andréia não é responsável pelo contencioso. Exato. A Globo não mas eu acho tem que um tem que saber contencioso de massa, né? Tão De grande. massa, não, de então, fato. vocês não... Contencioso é relevante, mas não de massa. Então, basicamente, é uma empresa que busca fazer o que os escritórios contenciosos fazem hoje durante a esteira. Começou com a parte de contestação, né, de elaboração de contestação, e a ideia é substituir os escritórios que atuam no contencioso, principalmente civil, voltado para bancário e relações de consumo. E aí o grande debate hoje em dia é a substituição do advogado e como a OAB deve ou não agir em função desse movimento em que os advogados estão perdendo um espaço no mercado para uma ferramenta que, no final das contas, não tem OAB, é um CNPJ. E aí, como é que funciona a questão da exclusividade do serviço advocatício perante a justiça
consumerista, enfim, qual seja Mas, qual for a só para justiça. descontextualizar, André, ficou muito relevante porque o fundador, ele se chama Matheus Costa, ele é um menino que ele é um gênio brasileiro, né? Se formou em Harvard com 18 anos, ele é completamente outlier. Mas, além disso, a empresa dele foi a primeira empresa Brasil, a primeira legal tech do Brasil, ou seja, startup jurídica brasileira, que recebeu investimentos de investidores muito relevantes do Vale do Silício. Sequoia Capital e Founders Fund. Exato. Que tem por trás aquele Peter Thiel, que foram os primeiros cheques de Facebook, etc. Então, o que ficou muito relevante não foi só o que ele desenvolveu, até porque você tem outras legal techs que fazem trabalhos bem similares, mas foi o que, em algum nível, eu não sei, nunca utilizei a plataforma, sendo sincera, eu não conheço a plataforma em si, né? Sei o que ela faz. Foi essa validação do mercado, principalmente americano, no que tange investimento. Então, tipo, cara, essa empresa deve ser muito boa, se essa galera tá botando dinheiro, assim, o post-money deles foi uma coisa absurda, e eu acho que tem um pouco isso, assim, mas eu concordo com o Fernando, porque, por exemplo, eu vi uma notícia recente de que, eu acho que foi o próprio Matheus, ele fez algum evento junto com outros sócios de escritório. Então, eu não sei exatamente, tá, gente? Até se alguém tiver visto a notícia, até me manda exatamente, porque eu vi, porque era uma coisa assim, Inter e escritórios PT, óbvio, Big Laws, claro, se reuniram, não sei o que, para ir nos clientes, porque eles começaram, o MVP deles, não sei se dá para chamar de MVP, tá, gente? Mas assim, o posicionamento de mercado deles é muito, num primeiro momento era consumidor, então eram as ações de consumidor, e agora eles estão expandindo a carteira para outras ações, para outros nichos de mercado, como etc, trabalhista, mas tem muito esse lugar, embora tenha esse questionamento que poderia surgir da OAB, em tese vende-se um serviço em que há uma revisão jurídica, uma assinatura jurídica por trás disso tudo. Uma assinatura jurídica não, uma assinatura de uma pessoa com OAB, né, que tem, digamos assim, titularidade para assinar. Eu acho um debate super interessante, eu acho que o contencioso... eu não trabalho em contencioso de volume, a André também não. O Pedro trabalha, mas acho que é um pouco mais estratégico. Eu acho que ele vai mudar muito, mas assim, eu acho que ele vai mudar muito. Ele vai mudar, assim, vai se transformar numa outra coisa, sabe? E eu acho que essas empresas vêm um pouco nessa esteira. Eu acho assim, o contencioso de volume mesmo, de massa, assim, cara, pode ser completamente substituído pela IA. Até porque o que eu sei, assim, eu nunca trabalhei com contencioso de massa, de volume, mas eu conheço várias pessoas, amigos próximos que já trabalhavam no escritório, assim, principalmente no início de carreira, e todos eles falam, cara, é o modelo, a gente adapta ali a qualificação, male e é muito volume, e é isso. Então, assim, a inteligência artificial, uma vez programada da forma correta, naturalmente, vai conseguir fazer isso com uma eficiência, com um custo, ou com um redutor de tempo muito maior. Eu acho que eu sou completamente a favor. E aí, naturalmente, volta naquilo que a gente fala aqui em vários episódios. Vai ter alguém que tem que revisar. Como um juiz que utiliza a inteligência artificial para, sei lá, fazer uma sentença, para proferir alguma decisão, ele deveria revisar aquela decisão no final, para ver se a jurisprudência não alucinou, para ver se aqueles errinhos não aconteceram como ele deveria revisar. Mas eu vejo muito, assim, a inteligência artificial para isso, como, sei lá, um júnior, um estagiário que é completamente substituível nesta tarefa especificamente, e que eu acho que também você economiza custo e reduz o seu tempo para fazer aquela demanda que você tinha que fazer, entre aspas, meio que ali trocar as informações básicas daquele processo, daquela contestação, enfim. O ponto você tem a elaboração de documentos, né, que é uma etapa de uma esteira de gestão de um processo, que ela se aplica também no contencioso de massa. E essa esteira como um todo, que envolve audiência, envolve outras questões de subsídios, análise de subsídios, etc., ela é uma esteira que você depende muito de uma troca com a empresa, né? Então, você tem várias outras questões que vão além da elaboração da contestação em si. Tá? Então, por isso que não é tão facilmente substituível na esteira como um todo. Tá? Quando a gente está falando da elaboração de contestação, a gente está falando de uma parte da gestão desse processo. Não, obviamente a audiência não vai ter, mas eu falei contestação de exemplo. Pode ser qualquer recurso, qualquer peça processual assim, dentro do processo, sinceramente. No contencioso de massa, qual que é a diferença de ter um advogado, assim, no meu entender, vocês podem ficar muito à vontade para discordar, mas qual que é a diferença de você ter um júnior ou um estagiário fazendo essa mudança e, eventualmente, o advogado validando, você fazer uma inteligência artificial que vai ser o custo mais barato e num tempo muito mais rápido?
Eu, sinceramente, eu não vejo a relevância de você contratar um advogado para isso, gente. Vai me desculpar, eu sou advogado, eu Você é trabalho no advogado escritório, falando isso, né? mas eu não vejo. Eu acho que é completamente substituível. Uma coisa é a audiência, você tem que ele participar, tem que estar no presencial, você despachar, fazer uma sustentação, desenrolar um processo no cartório que está demorado, beleza. Isso aí acaba que é impossível a inteligência artificial hoje em dia fazer. Mas uma peça processual que você já vê que quem minimamente já entrou com uma ação, sei lá, contra uma companhia de telefone, de luz, de gás, ou qualquer banco, qualquer coisa desse de massa. Você vê que as peças são o modelo que o cara dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, eu não vejo porque a inteligência artificial não possa fazer isso, reduzir custo e tempo. Sinceramente, eu não consigo enxergar dessa forma. A questão é que o custo, que eu achei interessante esse argumento do Fernando, que no longo prazo fica mais caro, né? Hoje é mais caro. Hoje. Hoje é mais caro. E você, André, você como tomadora de decisão de contratar ou não essa empresa, como é que eu você não vejo, enxerga? eu não vejo muito problema, assim, eu acho que é, sem dúvida, essencial que se mantenha a revisão humana, né, porque a gente está falando de uma peça jurídica, está falando de pessoas, no final das contas, contencioso de massa, geralmente lida com o consumidor, então a gente tem uma questão até de respeito com as pessoas, né? Sim. Não dá para automatizar Perfeito. tudo, tem uma questão também de proteção da minha marca e do que eu falo, e quem está assinando quer ter também algum tipo de compromisso com o que está sendo escrito ali, né? Por mais que tenha sido feito com o apoio da máquina. Até para fins de responsabilização também, né? Exato. Então, assim, para mim a questão, eu não consigo ver muita controvérsia. Para mim é uma coisa natural e vai se tornar cada vez mais frequente, né? Talvez a grande questão dessa empresa tenha sido o aporte de vários milhões. Mas eu acho que foi isso. Por isso que eu trouxe esse ponto. Pois Eu pois acho que hoje é um case mais de posicionamento Isso e, aí. óbvio, desse mérito, do aporte, etc., do que um case de tecnologia em si. Eu vejo que você tem outros players que entregam uma tecnologia tão boa quanto. Eles são vinculados à OpenAI. Você tem outros modelos. O Gemini, por exemplo, lançou um modelo recentemente, Gemini 3.0, que é muito melhor que a OpenAI para fazer impressionante. análise de texto. Então, por exemplo, você tem até uma fraqueza aí de estar vinculado à OpenAI. Então, não é ainda um grande case tecnológico, mas um grande case de posicionamento Mercado, né? e de disrupção no mercado, do ponto de vista de como você está abordando isso, né? De você passar a entrar por C-level, né? Você tem muitos diretores jurídicos extremamente incomodados porque eles foram impostos ali, porque isso entrou por CFO, isso entrou por C-level, por acionista, etc. Então, daqui a pouco, os jurídicos vão começar a entender, isso aqui faz sentido ou não, até para eles reportarem se essa conta está fechando. E aí a gente vai ter novidades aí nessa... novos episódios. Eu acho que isso se liga dessa muito com o novela. que a gente falou no início. O fato desse tipo de empresa abordar CFO, CEO, fala muito de como CFOs e CEOs veem a gente, né? Sim. Então, existe uma coisa que, assim, ok, vocês são ineficientes, existe essa premissa, então, assim, toma isso aqui, toma essa ferramenta, vai usar. Né? E daí vem toda a relevância da gente continuar trabalhando e falar assim, olha só, a gente tem que, e eu acho que a gente está fazendo isso na Globo, a gente tem que tomar a iniciativa da gente buscar esse tipo de ferramenta. A gente ficar parado vai acontecer cada vez mais isso. O cara vai direto no CEO, aqui, ó, tem essa ferramenta aqui, pode demitir todo mundo. Não pode ser assim. Então, é nosso trabalho mostrar para todo mundo que a gente quer se tornar mais eficiente, que a gente vai usar todas as ferramentas que existirem, com ética, com responsabilidade, obviamente, mas eu acho que reforça a necessidade de proatividade do jurídico de buscar essa automatização. Eu acho que nós, do jurídico como um todo, e todos aqui somos atuantes no universo jurídico, cada um no sua perspectiva, de que nós somos uma área em que gera-se muito interesse por busca de eficiência e redução de custos, seja ela em qual ponta da cadeia você esteja, seja ela dentro de um jurídico interno, se você é o escritório. E, por exemplo, quando você está falando sobre esse tipo de empresa que gera, num primeiro momento, uma automatização e num segundo momento, a sofisticação utilizando a inteligência artificial. Quando a gente está vendo várias novas LLMs surgindo que são non-code, ou seja, tem códigos abertos, você vai começar a entender que o que algumas empresas fazem, você vai conseguir começar a fazer dentro de casa, dependendo. Não sou uma grande especialista em tecnologia, tá, gente? Sou uma curiosa. Mas tem coisas que você começa a falar, cara, beleza, isso que é feito é legal, mas dá para fazer isso. Não é uma grande disrupção do ponto de vista tecnológico, principalmente quando você começa a gerar vários códigos abertos, né? Eu acho que, assim, esse é um ponto bem interessante. O segundo ponto que eu queria trazer, não sei se vocês viram, eu vou trazer aqui até para vocês darem opinião. A gente lançou ontem a newsletter do Manda e uma das notícias eu achei super legal. Eu não conhecia. Quem trouxe essa curadoria foi o Rodrigo Fatudo, que é o editor da nossa newsletter, que é sobre a Norm AI. Não sei se vocês ouviram falar. Ela é um escritório de advocacia agora, que é uma parceria com a Blackstone,
que é um fundo gigantesco, também mundialmente conhecido, e ela é um escritório de advocacia nativo em inteligência artificial. Então, olha só o caminho que a coisa está tomando. Não é nem uma startup, uma startup de tecnologia que presta serviço jurídico, e não é um escritório se tornando tecnológico. É um escritório que já nasce AI first. Googlem lá, deem uma olhada, é bem interessante o case. Assinem nossa newsletter também. Assinem nossa newsletter para você saber, poder conversar sobre isso e pensar um pouquinho sobre o mercado. Você tem gente muito grande colocando cheque nisso aí, e eu acho que isso é um tipo de atenção e sofisticação que a gente sempre tem que entender. Quem é o dono do dinheiro no mundo não brinca, gente. Para onde o dinheiro flui é onde as coisas estão acontecendo. Isso aí acontece desde sempre, fique de olho nisso. Mas é interessante porque a proposta desses caras, assim, eu não sei como isso vai se efetivar, não sei se eles já têm algum tipo de clientes robustos, mas é interessante porque eles são um escritório que se vendem como nativos da tecnologia da inteligência artificial. É um terceiro elemento que surgiu, né? Não é nem a Legal Tech, nem um escritório ficando tecnológico, é um escritório que nasce da tecnologia. Enfim, se vocês quiserem, se aprofundem nessa informação que é bem legal. Vocês querem aprofundar sobre isso? Porque eu sinto que todos nós temos compromissos agora. Caramba! Gente, o cronômetro deu 0-0. Mas então vamos encerrar. Vamos deixar isso para o próximo debate com eles, aqui nessa mesa. Se vocês quiserem entender melhor essa novidade que a Natália trouxe, nossa newsletter, o Manda News, está... É Manda News agora? É Manda News, né? Não sei, aconteceu. Esqueci. Final de ano. Deu apagão. Manda News. Rebeca, Não é só a luz de São Paulo que apaga, às vezes a gente também falha. Pois é, Rebeca, se tu quiser pode cortar, se não quiser também tá tudo certo. Final de ano, tamo aí. Obrigado por todos vocês que nos ouviram até o fim. Como eu falei no começo, se vocês se sentirem incomodados e vão fazer alguma mudança pensando em 26, esse episódio cumpriu a sua missão e vocês cumpriram a missão também. Eu queria agradecer a participação de vocês dois aqui. O papo foi incrível. Infelizmente, a gente teve que acabar, porque tinha muito pano pra manga ainda. É verdade, cabe muito mais a outros episódios e vocês são muito bem-vindos de voltarem. Obrigado. Será um Foi um prazer. prazer. A gente até que não discordou tanto, né? Não, foi bom, Vocês vão tentar um engajamento aí na edição. É que no final das contas a gente sempre acaba se resolvendo. É isso. Então, gente, vou Grandes mediadores do jurídico brasileiro. É verdade. Então, gente, eu vou agradecer a participação de vocês, agradecer a todos vocês que ficaram conosco em 2025 e também convidar vocês a estarem conosco em 2026, que vai ser um ano de muitos desafios e, se Deus quiser, o Manda vai crescer cada vez mais com vocês do nosso lado. E para qualquer outra dúvida, em 2025 ou 2026, eu tenho certeza que vocês sabem o que tem que fazer. Manda pro jurídico. Valeu, um grande abraço e até o ano que vem.